Vós, que sois a mãe bondosa de todos os desvalidos deste vale de gemidos, mãe piedosa, sublime estrela que brilha no céu da paz, da bonança, do céu de toda a esperança, maravilha. Maria, consolação dos pobres, dos desgraçados, dos corações desolados, na aflição, compadeceu-vos, Senhora, de tão grandes sofrimentos, deste mundo de tormentos que apavora. Livrai-nos do abismo tredo, dos mares, das amarguras. Protegei os pecadores no degrado. Estendei o vosso manto de bondade e de ternura sobre tanta desventura, tanto pranto. Concedei-nos vosso amor, a vossa misericórdia. Dai paz a toda discórdia, trégua à dor. Vós que sois mãe carinhosa dos fracos, dos oprimidos, deste vale de gemidos, mãe bondosa. E neste momento damos por abertos nossos trabalhos desta terça-feira, com muito amor, com muito carinho e acima de tudo com a nossa equipe espiritual. Que assim seja. Boa noite, irmãos. Vamos dar início aos trabalhos de hoje, agradecendo a equipe espiritual que nos orienta e que nos acolhe sempre. Deus te abençoe, amigo, a vida em holocausto de amor aos semelhantes. Deus te abençoe agora e sempre, as mãos fiéis ao bem, harpas de luz dedilhando incansavelmente as divinas canções da imortalidade. Deus te abençoe nos passos de Jesus, cultivando flores entre espinhos, com o suor da renúncia e a lágrima do silêncio. Deus te abençoe, irmão dos leprosos e dos mendigos, dos órfãos e das mães aflitas, das almas e dos homens, pelo pão da alegria e da esperança, que repartes feliz, sem nada reter contigo. Deus te abençoe, mensageiro dos céus em auxílio na terra. A tua voz ecoará eternamente nos corações que lutam e sofrem, que creem e esperam. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, ambas muito ativas, embora os homens erradamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, pois carregam o fardo de provas que a revolta insensata deixa cair por terra. O covarde não pode ser resignado. Assim como o orgulhoso e egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção. Veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Assim, cada época é marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que deve salvá-la ou perdê-la.
A virtude de vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade, pois o gênio eleva-se repentinamente e também, num repente, descobre os horizontes que a multidão não verá senão depois dele. A atividade, por sua vez, é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim, menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época inteira. Submetei-vos ao impulso que viemos dar a vossos espíritos, mas obedecei também à grande lei de progresso, que é a palavra de vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, nós, que somos os guias da humanidade em marcha. Açoitá-los eimos, e forçaremos sua vontade rebelde, na dupla tensão do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são dóceis, pois darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Lázaro, Paris, 1863. Boa noite a todos. Hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 9, obediência e resignação. À medida que nós vamos desenvolvendo cada vez mais os nossos conhecimentos, devemos gerar em nós esse entendimento: o que é essa obediência, o que devemos obedecer, quais leis, devemos obedecer. As leis de Deus, as leis dos homens, Porque na medida que vamos obedecendo essas leis, que vamos cumprindo essas leis, certamente a nossa própria consciência irá nos absolver, de qualquer peso de consciência que estamos infringindo alguma dessas leis de Deus. Certamente, quando nós infringimos essas leis, a nossa própria consciência vai nos acusar, Então temos que parar, refletir, para que não venhamos incidir, nos mesmos erros do passado. Porque no nosso passado provavelmente já tenhamos errado bastante, porque vivíamos mais na revolta, na indiferença, na falta do conhecimento, na falta do entendimento, Hoje o Espiritismo nos auxilia bastante no sentido do entendimento das coisas, através do conhecimento que nos é trazido pela espiritualidade e que nós devemos dar muito valor, Para que quando chegar as adversidades a nós, que pertencem a nós essas dificuldades, que consigamos ser, seres resignados, ou seja, seres que têm a convicção que tudo que vem para nós é porque existe a necessidade que isso ou tal coisa ocorra conosco. E normalmente são outras criaturas humanas que vêm até nós, nos trazer muitas vezes aquele grau de dificuldade que a gente não sabe porquê, que considera, os inimigos. Mas na realidade são pessoas que Deus usa como instrumento para o nosso próprio aprimoramento, para o nosso próprio resgate, para o nosso próprio ajuste, Ou seja, nós deveríamos até compreender isso e sermos gratos a outra criatura que, fazendo algum tipo de mal a nós, ou trazendo algo que possa nos prejudicar, muitas vezes está nos ajudando, e resgatando dívida a dívida a cada momento da nossa caminhada. E essa criatura, com certeza, vai ser digna da nossa oração, porque ela estará se endividando, Porque na medida que nós praticamos o mal para alguém, nos endividamos cada vez mais. Ou seja, se alguém nos faz algum mal, nós deveríamos ter a serenidade, a resignação e rezar por essa criatura, orar por ela, para que ela, quando chegar o seu momento da sua colheita, tenha a força, a coragem e o entendimento que tudo que vem para nós é porque existe a necessidade.
e nós temos o nosso livre-arbítrio. E temos que trabalhar em nós toda essa gama de sentimentos que ainda nos envolve, que fazem parte ainda de nós, né? Uns mais, outros menos, que são aqueles sentimentos contrários às leis de Deus, que é o egoísmo, é o orgulho, é a vaidade, a maledicência, né? Etc. Tantas coisas que nos afastam, né, do bom caminho, daquela obediência que deveríamos ter das leis de Deus através da nossa fé. Mas graças a Deus temos a oportunidade diariamente, né, de colocarmos em prática todo esse conhecimento que temos e que ainda adquiriremos provavelmente, né, na medida que nós nos dedicarmos a esse estudo, a essa busca do aprimoramento. Jamais seremos médiums prontos, né? Estaremos sempre em aprendizado. Porque aquele professor que tem humildade no seu coração sabe que ele vai ser um eterno aluno, né? Porque eternamente nós estamos aprendendo. E eternamente também temos a obrigação de também ensinar, né, aquilo que nos foi trazido de conhecimento, ou seja, compartilhar, né, para que cada um, da sua maneira, do seu tempo, consiga evoluir, progredir e sair dessa caminhada bem melhor do que a que chegou. Porque isso faz parte de nós. É a obediência às leis de Deus. Aí seremos seres bem-aventurados, né? Porque sairemos com a consciência mais aliviada, que cumprimos a nossa parte e que temos muito que semear ainda no caminho do bem, para poder nos tornarmos no futuro espíritos perfeitos, né? Pode ser mais longa essa caminhada ou mais curta, né? O tempo não importa. É o importante que possamos começar o quanto antes, né? Já estamos atrasadinho nessa reforma, nessa maneira de pensar e de agir. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos e que assim seja. A obediência é lei divina que abrange a existência das criaturas, sendo cristã. Dá-nos força por saber escolher o que se quer, recusando com tranquilidade o que não nos convém, sem violência ou desdém. Espírito Sheila. A resignação é a conformidade ativa nos inevitáveis acontecimentos da vida. A resignação nas provas é a obediência nos decretos de Deus. Cairbal Schutel. Que assim seja. Quando lemos em Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 8, que a obediência, o consentimento da razão, ficam claro à criatura que não se trata de uma obediência cega, em que se possa ser jogada uma responsabilidade nas mãos dos outros, como clara desculpa que ele pediu e só eu estou sendo obediente, sem realmente me responsabilizar pelos próprios atos feitos. Ou algo bem comum entre os espíritas, acreditar em qualquer espírito que se manifeste, só por ser espírito, condicionando-se a uma obediência muitas vezes totalmente descabida. Consentimento da razão significa estar cônscio dos deveres que nos competem, como filhos de Deus e como seres imortais, e estar comprometido com as suas próprias atitudes. Obedecer deve ser uma virtude ativa. Se a obediência é o consentimento da razão, a resignação, dizem os espíritos do mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é o consentimento do coração, significando que a criatura amorosamente e humildemente compreende e aceita a situação que a vida propôs para ela. E da mesma forma que obedecer não deverá ser ato cego. Resignação também não significa cruzar os braços ou uma aceitação passiva. Também é uma virtude ativa. A criatura não se entrega a uma atitude contemplativa dos fatos ou uma aceitação do sofrimento, das amarguras, prostrando-se por terra,
e deixando que a vida a leve de rondão, sem uma luta para o reerguimento. Boa noite. Pergunta 117 do Livro dos Espíritos. Depende dos espíritos apressar seu progresso para a perfeição? Resposta: certamente eles o alcançam mais ou menos rapidamente, segundo seu desejo e sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais rapidamente que uma criança insubmissa. O espírito pode progredir mais rapidamente? Sim, pode, a partir do momento que ele compreende o que Deus espera que ele faça. Ele sabendo que Deus deseja o seu bem, que o ama, e sabendo que é para o seu bem, que coisas melhores virão, que ele vai ter a oportunidade de ser mais feliz, e ele aceitando a vontade de Deus e fazendo esse movimento em prol do seu progresso, buscando agir melhor, buscando fazer o que Deus espera que ele faça, sim, ele consegue progredir mais rapidamente. E é um movimento simples. Eu compreendo, eu sei que é para o meu bem e eu aceito. É um movimento em prol. É como passar uma lição para uma criança pequena. Ela tem que entender por que ela está fazendo aquilo e ela tem que aceitar que aquilo é bom, compreender que aquilo é bom. E assim é com o progresso que os espíritos conseguem executar mais rapidamente. É através da compreensão, do conhecimento e do ato de aceitar que o que Deus espera é para o nosso bem. E fazer esse movimento, né, de buscar o progresso, buscar o melhor, buscar o conhecimento, agir como tem que ser, como Deus espera que seja. É claro que esse movimento, né, com o espírito revoltado, é mais difícil, né? E é claro que não, ele não vai obter êxito, né? Porque ele ainda não compreende que Deus o ama e que o Deus espera dele é por bem, é por coisas melhores, aonde ele vai conseguir êxito, satisfação e felicidade. Ó solitário das estradas, desventurado pensador, há no caminho almas penadas que vão clamando desoladas a dor e o pranto e a dor. Vós que no silêncio amais no mundo, em orações ao pé do altar,
sob as arcadas silenciosas, almas feridas, desditosas, oram convosco a soluçar. Ao descansardes, meditando à sombra de árvores em flor, sabei que às vezes sois seguidos pelas angústias dos gemidos de almas chagadas no amargor. Clareia a luz do sol nascente, negreje a treva na amplidão. Gemem na terra muitos seres, pelos amargos padeceres, depois da morte, na aflição. Dai-lhes dos vossos pensamentos consolação que adoce a dor. Dai um conforto à desventura, a prece cheia de ternura, algo de afeto, algo de amor. E nesse instante de parada, onde nos encontramos todos unidos, queremos enviar, Senhor Jesus, as nossas melhores vibrações aos suicidas, aos que sofrem, sejam quais forem os tipos de sofrimentos, porque cada um nas suas particularidades tem seus fardos. Nós temos. Que todos possam se fortalecer, crer e ter esperanças, porque Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, nosso guia, e Maria, nossa Mãe amantíssima, ouvem nossos clamores, nossos desejos, para que todos possam se sentir melhor. Seja nesse plano, seja no plano espiritual, unidos às forças do bem, que todos recebam o nosso amor. Que assim seja. Nos últimos momentos do seu sacrifício na cruz, o Cristo limitou-se a dizer em voz alta: tudo está consumado. Eis-me aqui, Senhor, para mostrar aos homens, por meio de um exemplo prático, a resignação, a obediência e a submissão com que se devem eles comportar diante da vontade do soberano Senhor. O brado que soltou do cimo do madeiro não foi tampouco um brado de sofrimento, deixando escapar no momento de render a alma. Está claro que apenas no entender dos homens fê-lo com o intuito de lhes chamar a atenção para aquele instante supremo e lhes fazer compreender por uma expansão de alegria e não de angústia, a felicidade do espírito que se desprende do seu grosseiro involucro para se elevar ao seu Criador. Se sábio, investindo no futuro, o que ora te acontece, resultado do passado que não podes remediar, mas aquilo que irá suceder depende do que realizes a partir de hoje. Enquanto recolhes efeitos de ações passadas, estás atuando para consequências futuras. Conforme semeares, assim colherás. A tua fatalidade é o bem. Como atingi-lo será a opção tua, mediante ação rápida ou retardada e contramarchas. Ninguém está fadado ao sofrimento. Este é o resultado da escolha errada. Investe no amanhã e serás feliz desde hoje. Bênçãos de Ano Novo, de Raul Teixeira. No ano novo que chega, repleto do amor de Deus, desejamos muitas bênçãos para ti e para os teus. Que tenhas boa saúde, mesmo que estejas doente, com o pensamento em Jesus, levando a vida para frente.
que possas manter acesa a chama azul da bonança, semeando a fraternidade, a caridade e a esperança. No ano que chega agora, cheio de oportunidades, que transformes desafetos em felizes amizades. Tem cuidado pela rota do ano agora nascente, nos esforços para que possas viver bem com toda a gente. Não deixes nunca passar as chances de progredir, sem corromper bons costumes e sem a ninguém ferir. Estuda firme e trabalha para o bem do mundo, onde estejas, pois só gozarás as bênçãos dos valores que projetas. Pense melhor na vivência junto aos teus familiares. Educa, ama, orienta, para te felicitares. Pais, irmãos, esposos, filhos, afins da esfera do ar, são-te as preciosas gemas que te cabe resguardar. Nesse ano novo, promete a ti mesmo, de verdade, exercitar na família mais atenção e bondade. Procura passar distante, no tempo que Deus te oferta, das dissipações, dos vícios, na busca da estrada certa. Cuida melhor do corpinho com que nasceste na terra, para que não te sintas presa do suicídio que a alma emperra. Saúda esse novo tempo com paz no teu coração, envolvendo os teus afetos na mais sentida oração. E se plantares com fé as sementes de alegria, teu novo ano então será de belezas, dia a dia. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui de espírito, ainda em súplica, no campo em que nos situastes. Ensina-nos a procurar na vida eterna a beleza e o ensinamento da temporária vida humana. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração. Ageis no raciocínio, somos tardios nos sentimentos. Em muitas ocasiões, dirigimo-nos à tua infinita bondade sem saber o que desejamos. Não nos deixe assim em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, sê nossa luz. Nas horas de incerteza, sê nosso apoio e segurança. Mestre divino, guia-nos o passo na senda reta. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriquece o destino. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal e ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira. Educa-nos para que possamos converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Ao redor da leira que nos confiastes, rondam aves de rapina, tentando instilar-nos desânimo e discórdia. Não longe de nós, flores envenenadas deitam capitosos aromas, convidando-nos ao repouso inútil, e aves, canoras da fantasia, através de melodias fascinantes,
concitam-nos a ruinosa distração. Fortalece-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nasce de nós. Faze-nos compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestastes. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que tua vontade, Senhor, seja nossa vontade, agora e sempre. Pedindo aos nossos mentores, aos doutores espirituais e aos benfeitores que possam fluidificar as nossas águas e colocar todo aquele remédio que cada um de nós necessita, com a graça e a bênção de nosso Senhor Jesus. E que assim seja. Recordarei um dos muitos casos nesse sentido que trago em minha experiência pessoal. Na manhã de 3 de novembro de 1958, viajava em um avião de Uberaba para Belo Horizonte, até Araxá. Tudo correu bem, mas entre Araxá e a capital mineira, o aparelho foi tomado de grande excitação. Parecia descontrolado e inseguro. Os passageiros começaram a reclamar. O comandante, muito sereno, veio até nós e disse que não havia motivo para alarme, que a nave seguia para o objetivo em excelentes condições e explicou que os movimentos desordenados do aparelho eram devidos a um fenômeno atmosférico, que ele denominou por vento de cauda. O pessoal acalmou-se, mas com os movimentos bruscos ficaram mais fortes por alguns instantes. Muitas pessoas começaram a orar em voz alta e 4 crianças passaram a chorar assustadas. A inquietação geral tomou meu espírito e comecei também a orar, quase gritando: ó meu Deus, tende piedade de nós. Nisso, quando eu estava nessas exclamações, em ponto alto vi-me Emmanuel entrar no avião. Veio a mim e perguntou por que motivo eu clamava daquele jeito. Eu respondi: estamos em perigo. E acrescentei, suplicando: será esta a hora em que vou morrer? Ele, muito calmo, apenas me disse: não posso saber se o Senhor resolveu determinar a sua desencarnação agora, mas se você julga que vai morrer, procure morrer com educação, sem aumentar a aflição dos outros. Desse momento, me refiz na poltrona, enquanto que pouco a pouco o avião retomava os movimentos normais. Tudo não passara de um acontecimento regular em viagem. Ainda sabendo que a morte vem de Deus, quando nós não a provocarmos, não podemos, por enquanto, na terra receber a morte com alegria, porque ninguém recebe um adeus com felicidade. Mas podemos receber a separação com fé em Deus, entendendo que um dia nos reencontraremos todos numa vida maior, e essa esperança deve aquecer-nos o coração.
Meus irmãos, temos tanto a agradecer. Mais uma vez, estamos aqui, juntos, unidos, em prece. Ao final de mais um dia de nossos trabalhos, enquanto muitos já desistiram. Atravessamos um ano pandêmico e continuamos aqui, enquanto tantos partiram. E apesar de todos os percalços, quedas, perdas, tristezas, foi através de nosso apoio mútuo, de nossa fé, de nosso trabalho em nós mesmos, com o auxílio do alto, estamos aqui. E nesse momento, onde as bênçãos e o carinho do alto nos envolve a todos com energias renovadas, neste momento em que no lar de cada um se derrama a luz do Cristo, levando a união, o entendimento, a medicação necessária, o mais puro amor. Nos unamos em coração, amor e união. E agradeçamos. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo que me deste. Muito obrigada pelo que me dás. Obrigada pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigada pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu, a terra, o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso ver, meu amor. Mas diante da minha visão, eu detecto cegos guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigada, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro da praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém a esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor
no teu reino de amor, voltarão a sentir. Obrigada, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que alfabetiza, que consola, pela voz que com emoção o teu nome profere numa sentida oração. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam nem de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois dessa prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigada, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses, que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos meus pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigada, Senhor, porque posso movimentar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigada por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um gravado de dor, um bangalô, uma casa do caminho, ou seja lá o que for. Que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, e te direi: obrigada, Senhor, porque eu nasci. Obrigada, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigada, Senhor.